Olá pessoal, tudo bem? Vocês já escutaram a falar numa estrutura chamada ponte miodural? Ela é uma estrutura que ela não é muito divulgada, mas ela é muito importante quando a gente está falando da região cervical. Então, quando a gente para e pensa na região cervical posterior, a gente sabe que ela é formada por uma série de musculaturas e essa estrutura propriamente dita se localiza na região suboccipital. E quando a gente lembra lá da anatomia da região suboccipital, ela é formada basicamente por quatro musculaturas: reto posterior menor da cabeça, reto posterior maior da cabeça, oblíquo inferior e oblíquo superior. Então essas são as quatro musculaturas que vão formar essa região. E no momento que a gente está pensando em região cervical, a gente sabe que a região cervical alta ela é muito importante dentre as patologias da região cervical. Se a gente pensar em mobilidade, grande parte, 45% mais ou menos do movimento de rotação acontece na região cervical alta entre C1 e C2. No momento que a gente para pensar sobre inervação também, a gente sabe que essas inervações vão direto para o nervo trigêmeo e para o gânglio trigêmeo e vão ter uma referência direto para a região da cabeça. Então ela é uma região bastante importante. Talvez por isso essas musculaturas da região suboccipital tem uma quantidade muito maior de fusos musculares, neuromusculares, quando comparado às outras musculaturas da região cervical e do corpo. Então isso leva a gente a crer que essas musculaturas têm um papel muito importante como proprioceptivos. Elas têm um braço de alavanca muito pequeno, são musculaturas muito curtas, sem capacidade de gerar movimento, mas de perceber esses micromovimentos. Não é à toa que em pessoas com síndrome de chicote, com dor cervical crônica, a gente percebe um infiltrado de gordura muito maior nessas musculaturas quando comparado aos grandes músculos da região cervical. Então o que acontece? Essa estrutura, essa ponte miodural, ela é uma estrutura facial que vai ligar o sistema muscular, o sistema musculoesquelético à dura mater, justamente nessa região. Então o que a gente consegue perceber aqui nessa imagem, a gente está vendo o arco posterior de C1 foi retirado, a gente está vendo aqui o reto posterior maior da cabeça e aqui a gente está vendo o oblíquo inferior. Então a gente vê uma estrutura facial saindo do oblíquo inferior e do reto posterior maior, se juntando, ligando lá na região da dura mater entre C1 e C2. E o que a gente tem de grande importância sobre isso? O que acredita-se é que durante os movimentos, as grandes amplitudes de movimento de flexão e extensão do pescoço, se a gente não controlar essa tensão da dura mater, a gente vai criar dobras nessa estrutura. Então, provavelmente, essa ponte miodural tem uma relação direta com a tensão da musculatura suboccipital sobre ela, controlando a tensão da dura mater. Um ponto importante também, por exemplo, no movimento de chicote, que acredita-se é que você faça um grande deslizamento ali entre C0 e C1, por exemplo, e a gente vai ver ali uma outra ligação facial em seguida. No momento que você faça essa estrutura, essa abertura ali da membrana suboccipital, você vai podendo gerar uma lesão na dura mater e nessa membrana suboccipital. Então essas estruturas elas vão aumentar a tensão, essas musculaturas, a partir do momento que elas percebem que você está com um movimento muito amplo, gerando essa tensão na dura mater, evitando que a gente faça uma lesão, que a gente sofra uma lesão importante nessa estrutura. Então é justamente o que a gente vai visualizar nessa imagem aqui. Aqui a gente está vendo o reto posterior maior, a gente consegue enxergar ele aqui, fazendo aquela ligação com a dura mater, e aqui a gente consegue ver o menor, fazendo também uma duração com a dura mater entre C0 e C1, C1 e C2. Então o que a gente consegue perceber é que essas estruturas elas são de suma importância para esse controle da tensão. E o que a gente sabe é que através de técnicas de terapia manual eu consigo diminuir o excesso de atividade dessas musculaturas ou aumentar a atividade dessas musculaturas mediante algumas técnicas de exercícios específicos ou algumas técnicas de terapia manual ortopédica para que a gente consiga diminuir esse excesso, diminuindo a tensão excessiva na dura mater. Então isso a gente vai avaliar o nosso paciente, entender a necessidade e utilizar técnicas para fazer o controle através dessa estrutura, alterando de alguma forma a tensão na dura mater e em toda a musculatura suboccipital. Se tiver alguma dúvida, manda aí pra gente que a gente conversa. Um abraço!